Boa noite a todos. A gente demorou um pouquinho para a gente dar uma ligadinha aqui no pessoal do Facebook, que eles aguardam, né, a transmissão das palestras, já se acostumaram, né? Essa ferramenta, a internet, tem nos auxiliado demais, né? Porque a gente leva a mensagem para o pessoal que está lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo. Então isso é muito importante, né? Fazer a transmissão e fazer a divulgação da doutrina espírita. É uma satisfação estar com vocês aqui no Centro Espírita Irmã Catarina de Bauru. Como sempre, uma alegria, né, estarmos nessa casa. E hoje eu trouxe um tema bastante assim, interessante. Eu até divulguei esse tema dizendo que eu ia falar sobre o Consolador, né? Todos nós sabemos o que é o Consolador, mas tem pessoas que ainda elas não sabem o que é o Consolador e por que é que ele nos consola. Então disse Jesus em João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Vocês me amam. Se vocês me amam, sigam então os meus ensinamentos. Eu me vou, mas rogarei ao Pai para que assim ele mande um Consolador. E este Consolador ficará com vocês. Ele lhes ensinará. Ele estará com vocês até o fim. E quando chegar a hora, o momento adequado, vocês se recordarão dos meus ensinamentos. Disse então Jesus. Quando a gente vai analisar a mensagem de Jesus, a gente fica pensando, o que foi que Jesus quis dizer a respeito desse Consolador? O Mestre terminou a sua missão aqui na Terra, de forma grandiosa, veio nos trazer a boa nova. Houve aquele, entre aspas, vamos dizer que nós sabemos, o sacrifício. E retornou ao plano espiritual e continua até hoje administrando o nosso planeta. Continua até hoje com a sua mensagem e através da espiritualidade junto conosco. Mas ele disse para nós que ele enviaria um Consolador. E aí a gente fica pensando, que Consolador é esse? Será alguém? Será um conjunto de ensinamentos? Um conjunto de pessoas? Quem será que Jesus enviaria para nós? Se ele mesmo disse com as suas próprias palavras. E nós ficamos aguardando que chegasse esse Consolador. Porque para vir até nós, diante de tantos problemas que nós enfrentamos na Terra, diante de tantos problemas que a humanidade enfrenta, é preciso que seja algo muito forte, consciente, baseado em ciência, em filosofia, baseado nos ensinamentos de Jesus. Não pode ser nada que não tenha uma base para fortalecer a nossa fé. Porque o nada não tem como fortalecer a nossa fé. Como já nos asseverou, então, Kardec, a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade. Então, se vinha algo ou alguém nos consolar, nós precisamos que esse algo seja fortíssimo. Diante de tantos problemas que a humanidade enfrenta. E ainda hoje, diante da transformação que o mundo está enfrentando. Porque na categoria que nós estamos, de mundo de prova e expiação, a gente precisa de fé, a gente precisa de esperança, a gente precisa saber o porquê de muitas coisas. Jesus prometeu que ele enviaria um Consolador. Foi então que em 1857 adveio então a doutrina espírita cristã. O Espiritismo, através então do lançamento do Livro dos Espíritos, que veio até nós trazer essa filosofia, essa ciência, essa religião, que mostra para nós e nos explica o porquê de muitas coisas. O porquê nós sofremos, da onde que nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Com base em ciência, em filosofia, em religião e com base nos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque ele disse,
quando o Consolador chegar, ele ficará com vocês até o fim. E vocês se lembrarão dos meus ensinamentos. E o que é que então que a doutrina espírita faz, se não nós nos recordarmos dos ensinamentos de Jesus? O que é que ela faz, se não nos consolar diante das nossas dores e dificuldades? Principalmente hoje em dia. Porque a doutrina, ela chegou no momento exato em que o homem estava preparado. Porque vocês já imaginaram, naquela época, Jesus já foi crucificado. Imagine naquela época o mestre falar de uma comunicação aqui, normalmente, numa mesa espírita dos espíritos. Não é, Alessandro? Como é que ficar? Eu falei seu nome errado? Que o nome eu sou péssimo. Como é que iria ficar? Já foi crucificado. Ia ser pior. O mundo não estava preparado para trazer todos esses ensinamentos e ainda hoje muitas pessoas não estão. O Espiritismo, ele não é somente as leis básicas e as obras básicas e as obras complementares. Existe muito mais ainda para a gente saber de Espiritismo. Só que nós ainda não sabemos o básico. Precisamos estudar cada vez mais. Precisamos compreender cada vez mais. E ainda estamos nos preparando. Agora me respondam aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Levante a mão, por gentileza. Quem é? Todos nós temos um amigo no mundo espiritual. Mas eu digo assim, quem é que tem uma pessoa que fortemente em nosso coração a gente amava demais e ela partiu, ela foi para o mundo espiritual? Quem? Aqui no Facebook também, o pessoal está levantando a mão. Faz aquela, sabe aquele bonequinho? Que vai dizer assim, eu. Eu também tenho. Que está no mundo espiritual. Consola vocês, me respondam. Simplesmente a gente saber, bom, morreu porque chegou a hora? Isso é consolador? Também acho que não. Consola a nós, a gente saber, bom, é que quando se desencarna, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. E acabou ali, não tem mais como a gente conversar com a pessoa. Consola vocês? Também não. Muito menos, não é? É até agressivo essa colocação. Consola a nós sabermos que, bom, existe um tempo para nascer e existe um tempo para morrer. Isso consola? Uma mãe cujo filho partiu cedo, prematura, para a espiritualidade, isso consola a gente? Não, não consola. O que é que a gente quer? Nós queremos uma base. Nós queremos algo que preencha o nosso coração, a nossa alma que está vazia nesse momento de separação. Nessa categoria de mundo que nós estamos, essa categoria evolutiva expiatória que nós estamos, não nos conforma de forma alguma a gente saber que um ente querido está no mundo espiritual e nunca mais eu vou vê-lo. E nunca mais eu vou ter uma informação sobre ele. Nós precisamos pegar, não é? A gente precisa tocar. A gente precisa ouvir a voz da pessoa. A gente precisa sentir a pessoa. E quando a gente fica sabendo que não, nunca mais, acabou. E quando você for, também você não vai ver, porque de repente você vai estar no céu e a outra pessoa vai estar no inferno. Isso não nos consola. Isso nos destrói por dentro e a gente começa a questionar qual é a natureza de Deus em fazer algo tão monstruoso dessa forma. Então, para chegar um consolador, ele precisa abastecer essas informações a nós de forma lógica, coerente, racional e emocional. Ele precisa, então, nos dar essa resposta que nós precisamos ter. Será que eu posso me encontrar com o meu ente querido? Porque já disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que Jesus queria dizer o quê? Na aflição, ela é um meio de nós nos consolarmos do quê?
seremos consolados quando? Se existe apenas uma vida. Nós não seremos consolados nunca. Pelo contrário, muitos vão se suicidar, pensando que podem se encontrar. Mesmo que venha essa teoria errônea de uma vida só, ou que nunca vai se ver, a pessoa ainda tem a esperança de encontrar o seu ente querido no mundo espiritual. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eis a máxima de Jesus, que cala no fundo dos nossos corações, e vem o Espiritismo e explica a nós que nós seremos consolados dos nossos erros do passado, dos nossos erros de outras reencarnações. Seremos consolados no momento da dificuldade aqui, da dor, porque nós teremos a resposta correta, sensata, para aquilo que nós estamos esperando. Aquilo que nós precisamos ouvir. Olha, você vai se encontrar sim com seu ente querido. Um dia e uma hora. Mas mesmo você encarnado e ele no mundo espiritual, tem uma coisa que se chama pensamento. E a comunicação do espírito é através do pensamento. E principalmente dos espíritos que são afins, é através do pensamento. Então pense, mas pense direito. Não seja egoísta. Pense direito. Eu sempre orientava as pessoas que chegavam até nós no momento de dificuldade, de um desenlace de um ente querido, e falava assim para nós, mas como que eu faço para eu falar com ele? Você vai senti-lo na hora que for a tua hora. Mas quando você for fazer a sua prece, no momento da sua prece, seja qual for o horário da sua prece de coração, feche os seus olhos e redija uma carta mental. Naquela carta mental, você diga que você está bem, que você sente saudades, que aquilo aconteceu, mas logo vocês se encontrarão. E que quando houver a permissão de Deus, estarão juntos. Leia uma mensagem espírita, porque você vai estar direcionando os seus pensamentos àquela pessoa que está desencarnada no mundo espiritual. E a espiritualidade responsável por ela vai levar essa carta dela. E ela vai ler. E ela quer saber boas notícias suas, não notícias desesperadoras e egoístas. Porque a vontade tamanha que nós temos de estar junto dos nossos entes queridos faz com que às vezes nós sejamos egoístas. E não é assim que nós devemos ser. Nós precisamos continuar essa vida. E essa vida é rápida demais, porque ontem mesmo eu nasci. Ontem. Hoje eu tenho mais que 30. Né? Olha como o tempo passa rápido. Daqui a pouco eu tenho mais que 60. Passou rápido demais e eu não vi. E para o plano espiritual esse tempo? Alguém aqui tem desdobramento? Levanta a mão. Sabe o que é desdobramento? O que é desdobramento? Quando nós dormimos ou em estado de torpor, o nosso espírito ele vai ao plano espiritual, uma faculdade anímica. Eu tenho essa faculdade anímica. Quando nós temos consciência dela. E quantas vezes eu fui ao plano espiritual e eu tinha um horário fixo para acordar à noite, porque eu tinha que cuidar de uma pessoa, e todo esse horário fixo era de 2 em 2 horas, e mesmo assim eu ia para o plano espiritual e parecia que passava um tempo tão grande lá, tão grande, quando eu retornava, não tinha passado as 2 horas. Não é assim? Que emoção? Exatamente. Então o tempo aqui é pequeno demais em relação, é curto demais em relação ao tempo no mundo espiritual. O que faz a gente ainda saber mais e mais o quanto essa vida é rápida e nós precisamos entrar na estrada correta. E por isso que Jesus disse
disse, eu vou, mas eu vou te enviar o Consolador prometido. Considerado então a terceira revelação, o Espiritismo. Porque ele vem através da ciência, da filosofia, da religião, nos explicar por que sofremos. E quando a gente entende o porquê nós sofremos, a gente acaba até pensando da seguinte forma, é justo. Quando nós não entendemos o porquê dos nossos sofrimentos aqui na Terra, assim como muitas pessoas perguntam para mim, Maria, mas por que eu sofro tanto? Eu tive uma pergunta agora há pouco, de uma amiga minha, que teve um câncer devastador. Não tinha muita chance, a história dela. Fomos então a um tratamento espiritual. Falei para ela, vamos fazer um tratamento espiritual, né? Nós precisamos fazer os tratamentos aqui do mundo terreno, mas nós precisamos fazer os tratamentos espirituais, nós precisamos compreender o porquê da doença bendita que chega na hora certa para a nossa mudança. Nós precisamos entender. E quem faz isso é só o Consolador. Só o Espiritismo, religião nenhuma faz isso. Mas também o Espiritismo ele não veio para acabar com as religiões, ele veio dar execução a todas elas. Explicar a tudo o que existe. Explicar a necessidade de cada doutrina para cada ciclo evolutivo. Mas aí ela foi. Nós fomos fazer um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual. Naquela hora, saindo de lá da cirurgia, me veio a seguinte intuição, amiga, você vai fazer o seguinte, na sua oração da noite, eu sinto a espiritualidade dizendo, na sua oração da noite, você vai dizer que você vai continuar a sua caminhada nessa terra, vai pedir a Deus pela sua vida e vai dizer a Ele o quanto você continuará sendo grata. No quê? Trabalhando no bem, na caridade, fazendo com amor. Ela já praticava caridade. Mas eu falei, mas vamos nos comprometer um pouco mais a fazer um trabalho junto comigo. Eu estou até me comprometendo junto com você. Dentro de um hospital, eu tenho um trabalho dentro de um hospital da Unesp de Botucatu. Você vai comigo, ok? Vamos lá. Levar força às pessoas, levar sabedoria, levar fé e aplicar o passe. Mesmo que seja de forma indireta, mas a gente aplica o passe, né? Pelas orações. Não precisa tocar. Você já vai emitir as suas energias. Você topa? Vou fazer essa oração. Faça com fé e com verdade no seu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe das nossas intenções. E nós não podemos barganhar com Deus, não. A gente não pode. A gente tem que falar a verdade. E ela fez. Fez. Passou-se, então, mais de 6 meses. No dia que foi marcada a cirurgia dela aqui em Bauru, hospital estadual, ela me mandou uma mensagem. Má, não é possível isso estar acontecendo. O que está acontecendo? Não é possível que está acontecendo. O quê? Eu entrei no centro cirúrgico e estava então passando na minha veia a medicação, a anestesia. Quando o médico chegou lá, o médico aqui do hospital estadual, não vai fazer mais a cirurgia, porque ela ia tirar toda a mama. Aí vocês vão falar, mas câncer de mama cura, né, tal. O dela era um câncer devastador, diferenciado. Bem difícil de cura. O médico entrou no centro cirúrgico e disse, nós não vamos fazer a cirurgia dessa paciente. Por quê, doutor? Não vamos fazer, eu vou levar ela para as imagens. Levou ela, fez as imagens. E aí, então, ela não entendeu nada, depois que ela voltou, tal. Ele falou assim para ela, minha amiga, é o seguinte, eu tive um sonho com você. Essa noite eu vim rapidinho, cedinho, impedir a sua cirurgia. Porque me veio uma voz, eu não sei de onde, que disse que não era para fazer essa cirurgia. E foi tão forte dentro de mim que eu não fiz. Então, e que era para fazer imagem. Não tem mais nada, gente. Não tem mais câncer nenhum. Se a gente estivesse na igreja evangélica, o que a gente ia falar aqui? Aleluia. Não é? Gente,
gente, que coisa maravilhosa. Não tinha mais câncer. Não tinha mais nada. Ela teve o merecimento, foi analisado no plano espiritual a sua conduta, a sua vida, a sua história. Houve o merecimento e a espiritualidade. Então, segundo as ordens de Deus, resolveu dar-lhe mais uma oportunidade de viver. Hoje mesmo, ela estava falando comigo e me dizendo assim: eu não estou aguentando muito a minha vida. Embora eu fui curada, mas ainda tenho que fazer muitas coisas. Porque houve algumas sequelas de alguns medicamentos. Mas eu não estou aguentando. Por quê, Má? Por que a gente vem numa família que a família da gente não nos entende? Por que a gente vem numa família que eu sento, estou com dor e ninguém fala nada? Entra as pessoas na minha casa, que eu trabalhei, labutei e construí, as pessoas nem olham pra minha cara como se eu não fosse nada e eu não existisse. Por que a gente não tem? Eu não estou me sentindo bem. Eu falei, minha amada, sábado a gente vai sair. Né? Porque nada como uma saidinha de amigas, não é? Melhora bastante o humor. E desabafa. É aquele cafezinho da tarde, sabe aquele cafezinho que a gente recebe no Facebook de vez em quando? Vamos sair um pouquinho com as amigas, gente. Vamos falar, para de ficar aí reclamando de tudo. Vamos desabafar. Porque só o fato de desabafar, a gente já fica bem. Porque nós estamos falando e alguém está ouvindo. E a gente está dispersando essa energia negativa. Falei, sábado, vamos sair? Vamos. Você me conta tudo, porque eu quero que você comece, então, hoje a exercer o perdão. Perdoa todo mundo da sua casa, perdoa. Porque você não está aí, minha filha, por acaso, não. Se você está aí nessa família que ninguém te dá bola, ninguém te dá atenção, e você acha que ninguém te dá valor, é só você que dá valor, alguma coisa do passado você está resgatando ainda nessa casa. Então, você recebeu uma bênção da cura, por favor, vamos trabalhar o perdão. Eu vou trabalhar com você com a homeopatia e com os florais para ajudar os seus sentimentos. Mas vamos trabalhar o perdão. Sabe por quê? Porque esse sentimento vai fazer mal para você e pode voltar a sua doença. Então não é essa a função, pelo amor de Deus, vamos trabalhar o perdão. Ela falou, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso não. Para que eu vou ficar com esse lixo dentro de mim exatamente? Só que às vezes a gente não consegue tirar, né? A gente fala, eu vou tirar, mas a gente não consegue. Então a gente vai energeticamente, a gente vai tratando espiritualmente, aplica-se passe, né? Abraços de amigo, conversas de amigo, tratamento homeopático e começa então a voltar aquele equilíbrio. Por quê? Porque ela não pode ficar com lixo, pode voltar essa doença, né? Nós não sabemos. Então ela precisa perdoar. Isso, o que nós vamos conversar é o de menos perdoar, porque o câncer foi, minha filha, ele foi embora. Agora vamos fazer essa parte aí. Mas olha como o Espiritismo é consolador. Má, por que é que eu enfrento isso? Isso não é justo. Quantas coisas a gente vê na nossa vida, meus irmãos, que a gente não acha justo. A gente olha no espelho e não acha justo, porque a gente queria ter outro rosto, porque a gente queria ter outro corpo, porque a gente vive assim e a gente não tem o dinheiro suficiente. Por que é que o fulano conseguiu fazer tudo aquilo e eu não? Então, tanta coisa que a gente acha injusto nesse planeta, porque eu enfrento doenças, porque meus filhos enfrentam doenças, porque então os filhos desencarnaram cedo, porque eu. Nós não somos vítimas de nada. Nós não somos vítimas de nada. Nós estamos colhendo, resgatando aquilo que a gente plantou lá atrás. E hoje já é uma oportunidade de a gente plantar de forma diferente. A gente está plantando de novo. E se a gente ficar reclamando e remoendo, a gente vai começar a plantar tudo errado de novo. Vai começar a plantar ventos, para colher tempestades, para plantar sementes ruins. Então, eu quero um plantio melhor. Eu quero chegar no plano espiritual, sei dos meus erros, das minhas dificuldades, das minhas falhas, mas eu quero chegar ao plano espiritual melhor. Por que eu quero chegar melhor? Porque eu quero viver melhor. Porque hoje eu estou plantando as ações que eu vou colher na minha outra encarnação. Então pensa bem hoje, se hoje eu não perdoar, peraí. Bom,
se eu não perdoar, se eu fizer tudo errado, e se eu cometer delitos graves em virtude da minha falta de consciência íntima, isso vai ficar gravado no meu perispírito e nas outras reencarnações eu vou estar colhendo isso. Não seria melhor nas outras reencarnações eu colher amor, carinho, nascer bem nessa terra, viver em paz, não seria melhor? Não seria melhor na outra encarnação eu ser merecedora de estar no mundo de regeneração? Que a terra já está mudando de categoria? Por isso que está essa bagunça toda? Por isso que está acontecendo tudo isso na nossa vida em particular, na vida de todo mundo e do planeta? Não seria melhor assim? Seria, não é? Só que não é fácil. Só que o Consolador Prometido, ele vem nos educar. Ele vem nos educar. Porque ele fala, ó Maria, hoje, presta atenção, Maria Alves da Silva. Hoje você está aqui nessa terra, você está fazendo isso, você está colhendo aquilo. Sabe aquela chateação? Sabe aquela dor que parece que nunca passa e você começa a falar assim, poxa, logo comigo. Porque tem dia que a gente desabafa mesmo. Tem dia que a gente cai. Logo comigo. Peraí, ó, lá do passado. Eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu sou mãe de uma filha de 23 anos e de uma filha de 15. A de 15 tem umas deficiências aí, uns problemas kármicos. Que quando eu via ela no hospital direto, e eu sou espírita há muitos anos, eu ficava pensando, nossa senhora, deve ter feito muita coisa errada. Nunca, no meu coração e com toda a sinceridade, com a espiritualidade presente, eu nunca questionei o porquê. Porque a doutrina entrou no meu coração sempre. Mas sempre a gente tem dor, né? Sempre a gente sofre. Até que um dia, não uma vez, mas várias vezes, em desdobramento, eu vi as reencarnações passadas. E eu acordei e falei, é pouco. Eu sou mãe. Como é que uma mãe vai falar isso? É pouco. Diante de tudo que aconteceu. Sabe o que é isso? Compreensão, resignação. Pelo menos nessa parte. Nas outras não, mas nessa. Nessa eu posso desencarnar e falar, cumpri direitinho. Por quê? Porque o Consolador Prometido me disse, olha, lá no seu passado, e vai ver por que é que você está enfrentando isso. Mas Maria, e eu que não vejo nada? E eu que não sinto nada? Tanta gente fala, você ainda teve a oportunidade de ver o seu passado, ver outras reencarnações, né? Fez até umas terapias no mundo espiritual, graças a Deus. Acho que eu estava precisando muito, foi misericórdia mesmo. Aí... E eu que não vejo nada, que não sinto nada, está nos livros, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro dos Espíritos, respostas, está na Gênesis, no Céu e Inferno, está tudo lá, as respostas. Leia, compreenda, assimile e busque a sua resignação para si próprio. Compreenda. Porque se você compreender, a sua vida vai ser melhor. Muito melhor. No momento em que eu, Maria, resolvi, porque demora, viu gente? Mesmo com compreensão, nós sabemos que demora. No momento em que eu resolvi entender ainda mais de forma prática a minha vida, a doutrina, e entreguei a Jesus e falei assim, bom, seja feita a sua vontade, eu estou fazendo a minha parte, aquilo me aliviou o coração. Por quê? Porque eu me resignei daquilo que eu estava enfrentando. E quando a gente se resigna, fica melhor. Mas é preciso estudar a doutrina. É preciso entender o Espiritismo. O Espiritismo, ele lança o véu para nós sabermos de tudo da nossa vida. E a gente tem que estudar. A questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte... O que significa a vida eterna? Será que a vida eterna é o que dizem algumas religiões? Então, a vida eterna, eu desencarnei, eu vou lá ou para o paraíso ou para o inferno, eu fico lá eternamente. É isso? Não tem lógica. Não. E os Espíritos respondem. A vida eterna significa o término da vida do corpo e o retorno do Espírito para o mundo verdadeiro, para a vida eterna.
Porque o espírito foi criado simples e ignorante e vai passar por inúmeras reencarnações até conseguir a evolução, que esse é o objetivo de nós estarmos aqui. E então é eterno, o espírito é eterno. Isso é a vida eterna. O que nos dá a certeza é que nós podemos nos comunicarmos com o nosso ente querido lá no plano espiritual. Recebermos notícias dele no mundo espiritual. E aí quando a gente acorda, sabe quando você dorme? Todo mundo já passou por isso, pode ter certeza. Você não dorme bem. Vamos dizer no sentido de você ter alguém no mundo espiritual que você está com muita saudade, querendo sentir o cheiro, querendo sentir o toque, querendo ouvir a voz, e você dorme péssimo aquela noite. Aí de repente você acorda muito bem. Não se recorda de toda a essência, mas você acorda muito bem. Você se encontrou com essa pessoa. Só que o retorno nosso até o corpo, essa volta do espírito que está no mundo espiritual e retorna aqui para o corpo, a matéria nos faz esquecermos de mais de 90% da experiência que a gente tem no plano espiritual. Guarda-se apenas a sensação. A sensação do bem-estar, a sensação da alegria. Aí às vezes a gente dorme muito mal, né? Muito péssimo, faz uma oração ou nem faz, porque não consegue fazer, de tão ruim que está. E acorda super bem, o que é, hein? Os nossos entes queridos que nos abraçaram, os nossos mentores espirituais que nos acolheram, que nos guiaram e também nos aconselharam a melhor conduta. Por isso que quando tivermos algo para decidir, durma primeiro. Não é que a gente está jogando para os espíritos responderem para nós, mas nós precisamos acalmar a nossa alma para poder então receber também a mensagem do plano espiritual. Quantas psicografias do Chico Xavier até nós, trazendo mensagens dos nossos amados. Mas a gente precisa entender e a gente precisa crer. E segundo a mensagem de Joana de Ângeles, a mentora afirmava o seguinte: quando você se encontrar, seja em espírito ou nos seus pensamentos, isso eu acrescentei, nos seus pensamentos de oração com o seu ente querido no mundo espiritual, duas coisas não faça. Não diga a ele, por que você me abandonou e por que você morreu? Isso aconteceu recentemente em uma reunião nossa. Uma filha, eu sou médium, e o pai dela se comunicou. E o desespero dela foi imenso. Por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Por quê? Joana de Ângeles fala para nós, gente, não faz isso. Porque ninguém quer abandonar ninguém. Quando chega a hora de desencarnar, eu vou ter que ir, não adianta, eu queria ficar. Mas eu não tenho o poder sobre eu estar ou eu ficar. Não seja egoísta e não deixe o seu parente, o seu querido, o seu amor mais desesperado ainda. Nunca fale isso porque você me abandonou. E nunca fale a segunda hipótese. Por causa de você, eu vou desistir da vida. A mentora nos assevera sobre isso. Nunca fale isso. O que muitas mães, a gente entende a dor, mas fala, a vida não existe mais para mim, não tem mais sentido. Nós entendemos a dor. Mas é preciso viver. É preciso continuar. É preciso dar a oportunidade desse espírito continuar a existência dele no mundo espiritual. Assim como eu conheço espíritos que desencarnaram jovens, né? E hoje trabalham no plano espiritual. Tranquilamente. Né, Sandra?
A filha da minha amiga. Desencarnou aos 23 anos. Primeira vítima, se você me autoriza. 22. Guardei os 23 na cabeça. 22 anos, primeira vítima da gripe suína daqui de Bauru. Nós fomos na UTI. Foi para o plano espiritual, depois de tanta luta nessa vida. E hoje nós sabemos que ela trabalha com jovens do mundo espiritual. Acalentando os corações. Acalentando os corações. Mas com certeza ela recebe a energia da mãe, dos parentes, sabendo, ó, eu estou continuando, viu? Tá doendo, tá difícil, mas eu continuo. Eu não vou desistir da vida. Eu continuo. Porque eu quero que você continue aí. Porque se eu fraquejar aqui, você vai fraquejar aí. Porque a linguagem do espírito é o pensamento. A gente emite vibrações e o nosso ente querido sente lá. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Precisamos ser guerreiros desse jeito, do jeito que nós somos. A respeito desse assunto, tem uma história que havia um sheik que ele tinha muitas terras. Divaldo Franco conta isso e eu gosto muito de contar também. Ele tinha muitas terras e era muito rico. Esse sheik, ele tinha um filho. E ele precisava então viajar, porque ele então queria conseguir mais riquezas ainda. Então, ele virou-se para a sua esposa e disse, mulher, eu vou viajar 2 luas. 2 luas. Mas eu vou deixar você responsáveis por todas as nossas joias já conquistadas durante a família. Aqui estão as chaves das joias da casa, de toda a nossa propriedade e a nossa riqueza. Administre bem. Aqui está, então, os documentos dos nossos escravos. Administre bem. Aqui estão outras nossas joias que fazem parte do nosso patrimônio. Entrego na tua mão. Mas aqui, mulher, está a joia mais preciosa, nosso filho. Se for preciso perder todas as joias para salvá-lo, perca. Mas essa é a joia mais preciosa. E quando eu retornar, essa é a joia que vale mais. E ele viajou. Passado então as 2 luas, ele pediu a um empregado dele que fosse avisar do seu retorno. E a pessoa avisou. Chegando na sua casa, mais rico ainda, ele disse, mulher, cheguei. Onde está o nosso filho? Primeira coisa, né? Que vai se perguntar. Calma, marido. Vamos tudo dentro das suas ordens. Dentro das regras. Primeiro você vai se banhar, depois nós vamos jantar e depois você vai ver o seu filho que está dormindo. Ele ficou desesperado, mas seguiu as regras, porque existiam essas regras a serem seguidas. Pronto, mulher, já terminei. Vamos ver o meu filho. Tudo na sua ordem. Aqui estão as joias da casa que você deixou, que eu administrei. Eu comprei outras propriedades. Eu sou uma boa administradora. Está aqui. E ele, ansioso. Aqui está, então, os escravos. Comprei mais escravos. Sou uma boa administradora. Sim, meu bem, mas e o nosso filho? Calma. Acalenta o seu coração. Aqui estão joias que eu adquiri. Por falar nisso, você, meu marido, que sempre foi tão sábio, que sempre foi tão direto, seguro, eu gostaria de uma opinião a respeito de uma joia. Logo quando você partiu, um ancião esteve aqui. E ele me ofereceu uma joia rara.
E esse ancião disse que essa joia era tão rara que eu poderia até perder a minha vida por ela. Uma joia belíssima. Eu fico encantada com a joia. Então eu guardei essa joia com muito carinho, eu lapidei, eu ensinei, eu amei essa joia. Mulher, que apego é esse? Mas amei demais essa joia. Só que, passados-se as 2 luas, ontem, justo na sua chegada, o ancião veio buscar a joia. E ele então me disse, mulher, eu vim buscar a joia. E eu disse, que joia? Eu não tenho joia alguma. Eu lhe emprestei uma joia rara. Disse para você que você poderia usar, mas nunca te disse que era seu. Não sei de joia alguma que o senhor está falando. Me devolva, mulher. Essa joia nos pertence. Então, marido, eu queria lhe perguntar diante da sua sabedoria. Eu tomei uma decisão. O que eu devo fazer? Mas, mulher, é claro, a joia não é sua. Você deve devolvê-la. Vamos então ver o nosso filho. Quando ele abriu a porta, o filho estava morto. E ela disse, ontem Deus veio levá-lo. E ele então foi devolvido a Deus. Eu lutei imensamente para que ele ficasse, mas ele foi levado. E você foi sábio na sua resposta. E eu acredito que eu fui sábia na minha decisão. Deixei com que essa joia rara que eu entregaria a minha vida, deixei partir. Porque os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. São da vida. São experiências maravilhosas que Deus nos oferta para o nosso crescimento e para o nosso estágio. E para a nossa evolução. Nós sabemos, de acordo com André Luiz, que aqueles que têm filhos, sejam biológicos ou não, a criação dos filhos e a vivência maravilhosa que nós entregamos a eles, a nossa alma e o nosso trabalho e a nossa vida, nos concede bônus em dobro no plano espiritual. Porque não é fácil criar um filho. Não é fácil direcionar almas. Porque não é criar um filho ao léu, é direcionar almas. É ensinar-lhes Jesus. É dar-lhes o cristianismo. Nós conhecemos o Espiritismo e ensinar para eles que a vida continua. Que vale apenas lutar e ser humilde. Que nós não estamos aqui apenas uma vez. É uma joia maravilhosa que não é nossa. Infelizmente, o nosso egoísmo, em virtude da nossa evolução, na segunda categoria a gente pensa que é, mas não é. São joias concedidas por Deus para a nossa evolução. Mas na hora que a gente tiver que devolvê-las, nós precisamos devolvê-las ao plano espiritual. E lá no plano espiritual, estaremos conectados a essas joias. Basta sentir no coração. E quando é o contrário, meus irmãos, quando é ao contrário, o filho que está aqui e os pais que estão lá, existe a mesma conexão. Não existe distância para o amor, não existe barreiras para o amor. Não existe barreiras para a comunicação. E isso, a doutrina espírita, como o consolador, ela vem nos consolar o coração de uma mãe aflita, de um pai aflito, de um irmão, de um ente querido, de uma pessoa que está aflita. Vem nos falar que além dos nossos filhos serem joias, todos os nossos amores que estão na espiritualidade são joias. Que nós precisamos deixar ir e seguir o caminho no mundo espiritual. Porque um dia nós nos encontraremos. Um dia nós falaremos cara a cara. E vai ser outra a questão. Porque a gente já evoluiu. A gente já aprendeu. A gente já cresceu. Então que a gente possa cultivar no nosso coração
sempre essa mensagem cristã de Jesus que disse: eu vou, mas eu vou pensando em vocês e lhes enviarei outro Consolador. E esse Consolador, em João capítulo 14, esse Consolador ficará com vocês para sempre. Vos ensinará, vos guiará, lhes dará todas as respostas que vocês precisam. E esse Consolador fará com que vocês se recordem dos meus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe.